A gente tem acompanhado lá a movimentação no Congresso Nacional em que opositores ao governo atual pedem o fim do foro privilegiado. Mas vamos lembrar um pouquinho como é que funciona essa prerrogativa de foro em razão da função e por que essa é uma das pautas para a desocupação da Câmara e do Senado? Olha só, são três os pontos que são pedidos pelos opositores: o impeachment, a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a lei da anistia para aqueles que participaram do 8 de janeiro e o fim da prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro, ou foro privilegiado, nada mais é do que a determinação pela Constituição de qual órgão do Poder Judiciário é competente para processar e julgar determinadas autoridades no Brasil. Então, nós temos a competência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, para processar e julgar em caso de crimes cometidos pelos governadores de estado, há o foro privilegiado para que eles sejam julgados por aquele tribunal, para garantir o quê? Uma tranquilidade no exercício do seu mandato e também para garantir que os julgadores fiquem livres de pressões, principalmente políticas, e garanta a imparcialidade do julgamento. Esse é o objetivo da prerrogativa de foro em razão da função ou do foro privilegiado. E no Supremo Tribunal Federal, a Constituição estabelece que o Supremo é competente para processar e julgar autoridades como senadores da República, deputados federais, presidente da República, em casos de crimes comuns que forem praticados por eles. Mas, além dessa determinação, há outras circunstâncias que levam os opositores a buscar e pedir o fim da prerrogativa de foro. E quais são esses objetivos? O primeiro deles, o Supremo, em julgando os deputados, os senadores e o presidente da República, não teria a possibilidade, por exemplo, do acusado, em caso de condenação, recorrer a um órgão superior para uma revisão daquela sentença ou daquela condenação. O que acontece se o processo começa lá na primeira instância? Imagine o Poder Judiciário como um prédio de 4 andares. Lá na primeira instância, nós temos os juízes criminais que julgam pessoas comuns. E a partir daquela sentença, é possível que se recorra ao tribunal na segunda instância, no segundo andar. Aquela decisão pode ser discutida ainda no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais superiores, e pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma revisão daquela sentença se o processo começa no primeiro andar, ao passo de que, se começa e termina no Supremo, não tem a quem recorrer. Esse é um dos pontos, mas não só esse. A oposição alega que as regras do jogo mudaram quando envolvido em supostos crimes estaria o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Quer ver? No primeiro momento, até a Constituição de 88, ou pelo menos vamos dizer até 2018, falava-se nesse foro privilegiado como um elevador processual. Imagine a seguinte situação. Aquela pessoa comum, que não era deputado nem senador, cometeu um crime e está respondendo a uma ação penal lá na primeira instância. De repente, ela vira deputado federal e vem e muda para Brasília. Junto com essa pessoa, veja, até 2018, vinha também esse processo criminal para que o Supremo Tribunal Federal pegasse essa ação penal que já estivesse em andamento e desse continuidade. Por quê? O órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar em caso de crime comum deputados federais é o Supremo. Mas, Karina, mesmo o crime tendo sido cometido antes dele ser deputado, antes dele exercer ou ser investido no cargo? Sim. Antes, esse processo que estava lá embaixo, no primeiro andar, vinha para o quarto andar para processar e julgar. E depois do final do mandato, o que acontecia? Esse deputado não se reelegeu, deixou o exercício daquela função ou aquele cargo. O processo criminal saía do Supremo e voltava lá para a primeira instância. Por quê? Aquela autoridade voltou a ser um cidadão comum. Esse sobe e desce do processo, esse elevador processual, acabava gerando impunidade, morosidade na aplicação da lei penal e muitas vezes podia se alcançar inclusive a prescrição, que é uma das causas de extinção da punibilidade. A pessoa não responde mais pelo crime. Muito bem, a Constituição estabelece então que para determinadas autoridades, o Supremo vai analisar esse processo criminal. Só que a partir de 2018,
os ministros entenderam que não era todo e qualquer crime que vem lá do primeiro andar para eles julgarem. Não. O Supremo passou a entender, a partir de 2018, que a competência da Suprema Corte para esses processos criminais envolvendo deputados, senadores, presidente da República, teria que ser um crime relacionado com o exercício do mandato ou que tivesse uma referibilidade ou uma pertinência temática com aquele exercício do mandato. E aí sim, o Supremo seria o órgão julgador. Se fosse qualquer outro crime, não seria competência do Supremo. E o Supremo disse, a competência do Supremo vai ser prorrogada ou vai ser mantida se porventura esse parlamentar ou esse presidente deixar o cargo depois do Supremo já ter publicado o despacho para apresentação de alegações finais. Então, se já tivesse estabelecido um marco temporal ali para que o próprio Supremo pudesse proferir a sentença, absolver ou condenar essas autoridades, mesmo depois do término do mandato. E o ano passado, em 2024, os ministros acabaram modificando um pouquinho ainda mais essa decisão para dizer o seguinte: não, aqui no Supremo nós vamos processar e julgar em casos de crimes comuns envolvendo que estejam relacionados ao exercício do mandato e à função, mesmo depois do término do mandato, independentemente do momento em que isso aconteceu. Então, veja, agora o Supremo só vai processar e julgar essas ações penais que estiverem em relação com o exercício do mandato, esse crime, e mesmo depois de ter deixado o cargo, mas já tendo sido estabelecida num primeiro momento a competência do Supremo, essa competência se prorroga. E é justamente isso que a oposição não quer. Por isso eles querem votar uma proposta de emenda à Constituição para alterar esse foro privilegiado e estabelecer que o Supremo não vai julgar mais essas pessoas. Então, isso só pode ser feito por meio de uma emenda à Constituição, que é o instrumento normativo constitucional próprio para se alterar a lei maior do Estado. Para o trâmite da aprovação dessa emenda à Constituição, é um processo mais demorado, é difícil de se modificar a nossa Constituição porque ela é uma Constituição rígida. Mas a oposição quer o quê? O fim do foro privilegiado, e enquanto isso não acontecer, a promessa é de que haverá sim muito barulho lá no Congresso Nacional. Vamos aguardar quais serão as cenas do próximo capítulo lá no Congresso Nacional para aprovação ou não dessa PEC, Projeto de Emenda à Constituição para o fim do foro privilegiado.